Fala, galera! Galera, desculpa. Eu acabei de postar o vídeo dos melhores momentos ali da sexta semana e tô com esse Morretes, com esse Gustavo na cabeça, com esse Fala, galera! Então, para quem estiver vendo esse vídeo no futuro aí, vai ali em melhores momentos ali da semana, pega o vídeo da sexta semana, na qual a gente está apresentando para vocês esse fenômeno da comunicação brasileira, ainda não reconhecido como tal, chama-se Morretes, tá? Então receba Morretes, essa é a hashtag que vai bombar, se não bombar também foda-se, tá? Mas vamos fazer uma força aí, vão lá nos vídeos do Morretes, se você gostou, se você curtiu, dá um like, se você não curtiu, dá um dislike, vamos fazer a página dele bombar com curtidas ou com não curtidas ali, com likes ou com dislikes, mas vamos fazer essa página bombar, tranquilo? A gente acabou de terminar a termoquímica e vai começar um assunto bem legal. Eu gosto bastante, é um assunto que para o ensino médio não aprofunda a parte de cálculo, mas os conceitos são interessantes sobre cinética química. Você pode estar um pouco assustado ou espantado, porque o termo cinética é um termo que você já estudou na física. Por isso que eu falo que a matéria do segundo ano do ensino médio é a chamada fisicoquímica. Então, cinética não vai ser um conceito específico da química. A cinética vai estudar, vamos dizer, a energia que os corpos adquirem ao estarem em movimento, vai estudar o deslocamento, a velocidade, a aceleração e assim por diante. O que tem que haver, então, essa cinética com a química? Qual vai ser a relação da cinética com a química? A gente viu que um corpo, quando está em movimento, ele vai adquirir uma velocidade. O corpo estando em movimento adquire velocidade. E se eu estou relacionando cinética com química, em química o mais importante que a gente estuda são as reações. Então, na verdade, cinética química é um ramo da química que vai estudar a velocidade com que as reações químicas acontecem e de que maneira eu posso especialmente acelerá-las ou retardá-las, deixá-las mais rápido ou mais lento. De boa o conceito? Não esquece, hashtag como é que é? Sucumba Morretes? Não, agora eu já esqueci também, foda-se. Receba Morretes. A velocidade de uma reação química. Você está acostumado com a velocidade de um corpo em quilômetro por hora. Ou você pode usar a unidade metro por segundo. Ô Ademir, e como é que eu meço a velocidade de uma reação química? A velocidade de uma reação química ela pode ser uma velocidade de consumo, quanto eu estou consumindo de um reagente, ou a velocidade de produção, quanto eu estou produzindo de um produto. Geralmente, a unidade dela é mol por litro por unidade de tempo. Reações muito lentas pode ser mols por litro por hora. Reações muito rápidas pode ser mols por litro por segundo. Geralmente eu posso trabalhar, o que a gente usa mais exercícios é mol por litro por minuto. Então veja, essa geralmente é a unidade na qual você vai expressar a velocidade de uma reação química, sendo que esse minuto pode ser ainda expresso em mols por litro por hora ou mols por litro por segundo. Ademir que menos 1 é esse aqui em cima. Que número é esse? Lembra? Você pode escrever quilômetro por hora, quilômetro dividido por hora, ou você pode o denominador em cima, denominador embaixo. O denominador pode passar, se está dividindo, passa multiplicando e invertendo o sinal do expoente. Então, você lê assim, né? Quilômetro por hora, tá? Que é a mesma coisa. Entenderam? Então, a velocidade de uma reação química vai ser mol por litro por minuto, ou mol por litro por segundo, ou mol por litro por hora. Tranquilo?
Vamos embora. Olha só, aqui eu tenho duas reações. Vamos dizer, aqui eu tenho uma reação que a gente pode classificá-la como sendo uma reação lenta. E aqui eu tenho uma reação que é relativamente rápida. Que reações são essas? Esses rostos aqui, eles representam uma mulher que está envelhecendo. Então, o processo de envelhecimento nada mais é do que uma sucessão de reações químicas que vão alterando o funcionamento e o comportamento das células. Quando você está aqui no exemplo, esse aqui é o exemplo número 1, então. Quando você está aqui no exemplo número 2, você está pintando uma parede. Via de regra, com as tintas que eu tenho atualmente, a pintura da parede é um processo rápido, ela seca rápido. Aqui tem uma outra coisa. A indústria química, ela está preocupada em duas coisas. Ela tem que... Não adianta você só estudar o fenômeno. Você, como químico, tem que estudar como modificar esse fenômeno. Então, aqui, na indústria farmacêutica, eu estudo maneiras de deixar essa reação cada vez mais lenta. Então, se você mulher, você homem, está usando um creme anti-sinais para tentar fazer com que o quê? Que aqueles sinais que vão aparecendo no seu rosto, que são os indicativos de que você está envelhecendo, você quer que esses sinais apareçam de maneira cada vez mais lenta. Então, se você ingere alguma coisa, passa algum creme no seu rosto, existe uma indústria farmacêutica, bioquímica, que está testando maneiras de tentar amenizar esses sinais do envelhecimento. O contrário aqui também é verdadeiro. Essa reação daqui, a indústria química que produz as tintas, tenta fazer com que uma tinta seque o mais rápido possível para ganhar tempo. Então, isso quer dizer para vocês, cinética química vai estudar a velocidade das reações químicas, mas vai estudar como deixá-las mais lentas ou como deixá-las mais rápidas. Isso também é uma finalidade do químico. Ele não estuda só a matéria, ele estuda maneiras de transformar a matéria. Ele não estuda só a velocidade da reação química, ele estuda maneiras de deixar a reação química mais rápida quando interessar para ele ou mais lenta quando deixar interessar para ele. Nessas mais rápidas, a gente vai falar muito numa palavrinha muito usada em cinética química, que é o catalisador, que você já deve conhecer. Catalisador é toda substância química que não é consumida, que não participa diretamente da reação, mas que tem como finalidade tornar a reação mais rápida. Então, ele é um acelerador de reações. E você que está estudando biologia, esse catalisador dentro do nosso organismo são as enzimas, os catalisadores biológicos, deixam a reação mais rápida, já que o nosso metabolismo não pode ser muito lento. A gente tem que dar respostas muito rápidas para a situação, senão a gente ficaria lá preguição, lento, letárgico, não adianta, é pau e pega, é pau e pedra. Responde rapidamente o organismo, senão não teríamos sobrevivido e chegado nesse ponto em que nós estamos, que não é muita coisa não, tá? A gente está fazendo tanta cagada no mundo que não sei até que ponto a gente evoluiu tanto assim. Do ponto de vista de ciência, sempre evoluímos. E aqui eu já vou antecipar vocês para um outro conceito que o aluno tem dificuldade de entender. Tá? Essas bolinhas vermelhas aqui, elas estão representando as moléculas do reagente. Então, você está vendo que essas moléculas vermelhas aqui, elas estão, que são o reagente, elas estão gradativamente, ou seja, aos poucos, se transformando em moléculas azuis, que são as moléculas do produto. Então, eu tenho o reagente se transformando no produto. Só percebe aqui no último, e vocês estão vendo que está passando o tempo aqui? Claro, não é cinética química, então eu tenho que medir a velocidade para ver qual é a velocidade de conversão do reagente em produto. Mas repara aqui que na situação final, eu não tive a conversão completa de todas as moléculas do reagente em produto. Se toda bolinha vermelha tivesse virado bolinha azul,
você fala que essa reação tinha tido um rendimento de 100%. Isso dificilmente ocorre em laboratório. Para que uma reação renda 100%, é necessário que todos os fatores que interferem na reação estejam 100% alinhados. A temperatura tem que ser ideal, a pressão tem que ser ideal, a sequência, a reatividade, a concentração, a superfície de contato, tudo tem que ser 100%. Você não consegue fazer com que a reação ocorra 100% em situações normais. Então, lembre-se que ao final de uma reação, eu vou ter o produto sendo formado, mas eu tenho uma quantidade de reagente que não conseguiu se converter em produto, ou que, vamos apresentar esse conceito mais para frente, que é o conceito de reversibilidade. Uma reação nem sempre ela é irreversível, ela pode, em uma situação ou reações especiais, parte do produto voltar a ser o reagente. A reação, na próxima matéria, eu vou introduzir para vocês agora uma setinha dupla, uma setinha de reversibilidade. Tranquilo? Mas por enquanto está aqui, ó, eu estou marcando a velocidade com que as moléculas de reagente estão se transformando em moléculas do produto. Então, aqui, a velocidade média de uma reação é a variação na quantidade dividido pela variação no tempo. Variação é sempre o quê? Final menos o inicial. Sempre lembrando que numa reação química, o final é o produto menos o reagente. A gente já viu isso no conteúdo passado, que era ΔH, que era a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Essa quantidade aqui é esse colchete aqui, que é o quê? Mol por litro, dividido pela variação do tempo, ou seja, aqui geralmente eu posso ter o quê? 1 minuto. Por isso que eu havia dito no primeiro slide que a velocidade de uma reação química ela é o quê? Mol por litro por, geralmente, minuto. A reação de milho é muito rápida, é por segundo. Aí ela é lenta pra caramba, então pode ser por hora. Tá? Essa reação são formados 0,02 mols por litro de produto a cada 8 horas. Entendeu? Eu posso usar a unidade de tempo dependendo da velocidade com que a reação química ela acontece. Tranquilo? De boa? Vamos lá então. E para justificar uma reação química, eu vou usar um princípio que é muito simplesinho, que é o princípio da colisão. Ó, eu tenho essa bolinha vermelha que representa o A e o B, mas vamos fazer assim, ó. Eu tenho aqui uma molécula só de A, só vermelhinho, tá? Então, ela seria do tipo A2. Eu vou pegar e vou colocá-la junto com um outro reagente, que é essa molinha amarelinha, que é a molécula de B2. Entendeu? Está aqui o A2 e está aqui o B2. Botei dentro de um recipiente. A gente sabe que toda molécula, toda substância que tem uma temperatura, o que a temperatura mede? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, se eu coloquei o A e ele está girando, eu coloquei o B e ele também está girando, e os dois vão se encontrar, é natural que duas coisas que estejam vibrando comecem a colidir uma com as outras. É dessa colisão, é desse choque entre as moléculas do reagente no estado inicial que elas vão bater e vão originar a formação do produto. Olha só, eu vou fazer aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui H2 mais Cl2, elas vão bater, um H vai se separar do outro, um Cl vai se separar do outro, e aí eu vou ter 2 mols de HCl. O que vai surgir, pessoal, aqui no meio, que seria, no caso, praticamente nessa seta, porque o que eu tenho antes da seta? Antes da seta eu tenho os meus reagentes. Depois da seta eu tenho os meus produtos. Vai surgir agora entre o reagente e o produto, um estágio intermediário chamado de complexo ativado. Ele não é nem o reagente, ele não é nem o produto. O complexo ativado ele é formado no exato momento em que as moléculas do reagente colidem entre si,
colidem com uma característica específica que permite que seja, a partir dessa colisão, formado o produto. E daí a colisão que leva à formação do produto é a chamada colisão efetiva. Tranquilo? Então, a gente explica que uma reação química vai ocorrer a partir do momento em que as moléculas do reagente colidem entre si. Essa colisão nem sempre é efetiva, mas quando ela é efetiva, ela gera a formação do produto. E vai surgir agora um estágio intermediário, que eu vou chamar de complexo ativado. De boa? De boa na lagoa? Vamos em frente que atrás vem gente. Olha ali. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho essas duas moléculas. Então, ali, ó, eu tenho o que ali? Ó? Eu tenho essa molécula pequenininha, vermelhinha, que vai se chocar contra uma outra molécula diatômica, de substância simples, verdinha. Tá vendo? Ó, eu tenho a situação número 1 aqui, a situação número 2 e a situação número 3. Se eu perguntasse para vocês qual delas deve ser a melhor maneira que essas duas colidam e que eu consiga romper todas as ligações. Vamos lá. Na primeira, tá vendo aqui, ó, vamos dizer que a molécula vermelha venha em direção da verde. Percebe que quando essas duas aqui baterem bem aqui no meio, eu vou soltar essas duas, mas provavelmente eu não vou conseguir soltar as duas vermelhas. Então, essa colisão não foi o quê? Ela não foi efetiva, porque eu não consegui romper todas as ligações do reagente. A número 2 é pior ainda, né? Ah, ó, vem a vermelha para bater contra a verde, mas as duas vão ficar ponta com ponta. Tá, se for uma baita de uma porrada, pode até romper, mas situações normais não vai. Ah, aqui sim. Então, ó, eu vou vir com a vermelha e ela vai bater contra a verde. Então, eu vou romper tudo, a vermelhinha se junta com a vermelhinha se junta com a verde e eu vou ter duas agora, verde e vermelha. Então, percebe, pessoal, que não é só o fato de bater vai originar o produto. A gente já sabe disso, né? Toda reação acontece espontaneamente, de imediato, não. A reação tem que ter uma situação especial para que aconteça. Então, para que a colisão seja efetiva, o que significa isso? Para que leve à formação do produto, eu preciso de dois fatores que aconteçam. A primeira é a chamada geometria favorável. Ou seja, é a angulação, a inclinação, o alinhamento para colidir. E o segundo fator é energia suficiente. Entenderam? Eu quero que bata isso aqui, que se rompa. Vamos lá, então assim, ó, olha a minha mão. Assim é ruim de bater, assim seria o ideal. Então vamos lá. Então, olha lá vem. Força, mas bateu no lugar errado. Então, tem energia suficiente, mas não tem geometria de colisão favorável. Agora tá, ó, ploc, ploc, ploc. Está colidindo com geometria favorável, só que não tem energia suficiente. O ideal que é? Que eu bata, então, bater no lugar certo e com energia suficiente. Então, tem que fazer o quê? Tem que colidir com geometria favorável e tem que ter energia suficiente para que essa colisão, então, a gente classifique ela como sendo uma colisão efetiva. Tranquilo? Então, olha lá, ó, efetiva ou eficaz. Ó, as duas aqui colidiram de maneira correta com energia suficiente, originou o produto. Aqui elas colidiram de uma geometria incorreta e com energia insuficiente, essa colisão não foi eficaz e eu continuo a ter então a molécula do reagente. Essa teoria é a chamada teoria das colisões. E aí a gente está vendo aqui agora, ó, o que a gente havia visto em termoquímica? Termoquímica era assim, né? Aqui eu tenho a entalpia. Então, ó, começa em cima, a gente fez assim o gráfico, né? Aqui eu tenho a entalpia do reagente, aqui eu tenho a entalpia do produto. Setinha para baixo quer dizer que está liberando energia. Esse ΔH aqui, então, vai ser menor que zero. Esse é o gráfico de uma reação exotérmica. Só que você percebe, olha só, eu tenho aqui o reagente e aqui eu tenho o produto.
Ficou estranho esse meu gráfico, né? Esquece, tá? Olha lá, eu tenho ali o reagente e eu tenho aqui o produto. Percebe que surgiu agora, lembra da teoria das colisões? Um estágio intermediário, é o complexo ativado. E agora, para que a reação aconteça, é necessário que eu forneça uma certa quantidade de energia para que eu atinja esse complexo ativado. Essa energia que você fornece para atingir o complexo ativado e daí a colisão ser efetiva, você chama isso de EA Sports. It's a game. EA, energia de ativação. Fechou? É a energia que você tem que fornecer para que a reação alcance o complexo ativado e aí a colisão seja efetiva. Então, aqui eu tenho uma reação, ó, reagente embaixo, produto em cima. Essa aqui é uma reação endotérmica, mas eu tive que fornecer uma certa quantidade de energia para que a reação pudesse acontecer. Essa energia que eu forneci é a chamada, meu Deus, a chamada energia de ativação. Então, quanto menor for a energia de ativação, mais rápida a reação ocorre. Ao contrário, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta ela vai ser. Quanto maior é a frequência das colisões, maior é a chance que eu tenha uma colisão efetiva e, consequentemente, menor é a energia de ativação e maior é a velocidade da reação. Vamos para o gráfico? Ó, eu tenho duas reações aqui. É a mesma reação, tá vendo? Ó, aqui eu tenho, então, o reagente, aqui eu tenho o produto. Aqui eu tenho o reagente, aqui eu tenho o produto. Eu vou chutar um valor para a gente aqui, ó. Aqui eu vou botar esse gráfico aqui, então ele é esse eixo Y são quilocalorias. Aqui eu tenho 100 e aqui embaixo eu tenho 20. Aqui eu tenho 100 e é a mesma coisa, né? Então aqui embaixo eu tenho 20. O ΔH dessa reação vai ser o quê? A entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O ΔH dessa reação vai ser igual ao quê? A entalpia do produto é 20 quilocalorias, menos a do reagente, que é 100. O ΔH é igual, então, a menos 80 quilocalorias. Se o ΔH é negativo, a reação ela é exotérmica. Mas olha aqui, vamos botar um negocinho aqui. Ó. Opa, forneci energia. Opa, chegou lá em cima. Formou o complexo ativado. Agora começa, então, a formação do produto. A segunda reação, que é a mesma, eu achei um outro caminho. Olha só. Subiu um pouquinho, olha lá, e desceu. Tá vendo aqui? As duas são a mesma reação, só que no gráfico número 1 eu usei um caminho, no gráfico número 2 eu achei um outro caminho. No gráfico número 2 eu estou usando o chamado catalisador. Percebe que aqui, ó, o que eu vou marcar para vocês aqui? Ó, começou aqui, foi até aqui em cima. O que é isso aqui? Isso aqui é a energia de ativação número 1. Olha aqui embaixo, do lado, olha aqui. Essa aqui vai ser a energia de ativação número 2. Tranquilo? Então, olha só, percebe que a segunda energia de ativação é menor do que a primeira. Ou seja, se a energia de ativação é menor, é porque esse caminho dessa reação é mais fácil. Então, ele é mais rápido, menos energético. Entendeu? Então, reações lentas têm morrão muito grande. Reações rápidas têm morrinho muito pequenininho, entendeu? Quanto maior é a altura, mais difícil foi para conseguir que essa reação tivesse colisões efetivas, ou seja, o caminho é mais trabalhoso, é mais dificultoso, ela é um processo mais lento. Então, a altura dessa montanha, lembrando que lá em cima dela eu tenho então o chamado complexo ativado, tranquilo? Então, quanto maior é a energia de ativação, mais lenta é a reação. O caminho é mais difícil, menos espontânea ela é. Tá? Mais difícil é para que ela ocorra. De boa? Vamos organizar nossas ideias então, que é importante, organizar as ideias. Organize your ideas. Então, a colisão pode ser não efetiva ou a colisão ela pode ser o quê? Ela pode ser efetiva. Tá? Para que a colisão seja efetiva, eu preciso de energia suficiente
e eu preciso de geometria favorável. E se ela não é efetiva, é a que ocorre quando há orientação. Orientação é a mesma coisa que geometria desfavorável, ou quando eu tenho o quê? Energia insuficiente. Tranquilo? Vamos lá que está chegando na nossa aula. Identifique no seu cotidiano duas situações que representam reações químicas lentas. Depois você escreve por extenso. Tá? Pessoal, a fermentação do vinho é um processo lento, é uma reação lenta. Um outro processo, Ademir. Vamos lá, então. A formação da ferrugem. Também, a formação da ferrugem no portão, ela demora bastante, é um processo lento. E aqui, número 2, duas reações químicas rápidas. A explosão de fogos de artifício é um exemplo de uma reação rápida. Vamos lá, então, um outro exemplo. A queima do papel também é um exemplo de uma reação rápida. Quais são as condições necessárias para ocorrer uma reação química? Vamos lá, então. Primeira coisa, eu preciso de contato. Se você não colocar os reagentes em contato... Ademir, eu estou com uma azia, eu quero combater a azia. Então, aqui está o comprimido. Está aqui o comprimido de antiácido e está aqui dentro do meu estômago a azia. Pronto, vai passar assim? Não, né? Preciso pegar esse comprimido e botar na boca e fazer ele chegar lá dentro do estômago. Então, eu preciso de contato dos reagentes. Uma vez que os reagentes estejam em contato, é preciso que haja entre eles o quê? A afinidade. Se duas substâncias não têm afinidade entre si, não tem por que reagirem. Então, uma vez que eu coloque em contato e os reagentes tenham afinidade, aí eu vou precisar que a colisão entre eles seja efetiva. E para a colisão ser efetiva, eu preciso de dois fatores, que a gente já sabe o que é geometria favorável e energia suficiente. Tranquilo? Então, para eu ter que uma reação aconteça, preciso colocar os reagentes em contato. Eles têm que ter afinidade, senão não vão reagir. E uma vez estando em contato e tendo afinidade, nem toda vez que eu coloque, o simples fato de colocar em contato vai dar uma reação. Eu preciso que a colisão que eles vão ter entre eles seja efetiva. E para que a colisão seja efetiva, eu preciso de geometria favorável e eu preciso que o choque seja com energia suficiente. Aí eu vou ter, então, a transformação do reagente em produto passando por aquele estágio intermediário que eu chamo de complexo ativado. Tarefa é o próximo exercício, ou o próximo 2, o que tiver depois de mim aqui. Voltem rápido para a sala que nós estamos chegando no tempo limite, que é de 30 minutos. Um abraço para vocês. Sigam-me no meu canal, seguindo o Morretes. E nós temos novidades para as próximas semanas de EAD, se a gente ainda estiver por aqui. E se a gente continuar com saúde, que é o que eu desejo para todos vocês, um grande abraço. Vejo vocês agora. Quem não for aluno, então for daqui, 100 mil anos, pode continuar que eu vou fazer a resolução de alguns exercícios. Um abraço, fui! Quem ficou, vamos seguir em frente aqui agora então. Vamos lá então. PUC Minas, questão número 4. A quantidade mínima de energia necessária para que o início de uma reação espontânea é chamada de... Está aqui, vamos botar o gráfico. Olha lá, coloquei para vocês aqui. Reação endotérmica ou exotérmica? Reagente embaixo, produto em cima, reação endotérmica. ΔH maior do que zero. Olha lá, a energia que eu forneço até chegar no complexo ativado é a chamada energia de ativação. Energia de ativação, resposta certa, letra A. Dados a seguir correspondem à variação na concentração do produto em função do tempo para uma reação hipotética Y mais X formando W. Então, eu tenho uma tabelinha que a primeira linha são as concentrações de W em mol por litro e a segunda o tempo em minutos. Ele quer saber qual vai ser a velocidade média da reação no intervalo de 1 a 3 minutos para a formação de W. A velocidade é igual à variação na quantidade dividido pela variação no
tempo. Ele quer de 1, tá aqui, até 3 minutos. Então, eu vou lá. Em 3 eu tinha quanto? 1,4 mols por litro, menos 0,6. Tranquilo? Eu pego, então, a quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pelo tempo final, que é 3, menos o tempo inicial, que é 1. Aqui eu vou ter quanto? 1,4 menos 0,6, eu vou ter 0,8, dividido por 2. Isso vai me dar o que, então? A velocidade dessa reação é igual a 0,4 mols por litro por minuto. Fechou? Bem facilzinho, a gente está só começando o exercício. Então, eu peguei a variação da quantidade, que é em mol por litro, e dividi ela pelo tempo, que nesse caso foi expresso em minutos. Tranquilo, galera? Vamos lá, então. Eu tenho mais o último exercício agora. Últimozinho. Olha só. Vou pegar a calculadora, que é para eu não errar, porque depois eu erro. Eu já errei umas 2 vezes, já errei até mais, mas aí a gente fica constrangido, fica envergonhado. Eu sou um cara muito tímido, tá? Ó, eu tenho esse gráfico aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer para vocês algumas perguntas. Quanto que é o ΔH? Ademir, o ΔH eu pego a entalpia do produto e desconto da entalpia do reagente. Ó, então, eu tenho aqui, quem são esses dois aqui? Reagentes. Onde é que termina a minha reação? No produto. Então, a entalpia do produto vale quanto? ΔH vai ser igual ao quê? Menos... Ai, a visão já foi para o saco. Menos 110,8. Menos, quanto que é do reagente? 53, ai meu Deus, 4. Então, o ΔH dessa reação vai ser menos 110,8 menos 53,4. ΔH para essa reação vai ser igual a 110,8, para não errar, desculpa aqui, estou cansado, mais 53,4 igual menos 164,2 quilocalorias. ΔH negativo, essa reação vai ser o quê? Exotérmica. E eu pergunto para vocês, e qual é a energia de ativação dela? Ademir, quanto é que eu gasto para chegar no morrinho? Eu estou partindo de quanto aqui? Olha lá. Eu estou partindo de 53 e chegando em 242,1, que é isso aqui, ó. Então, eu vou pegar o quê? Aí eu vou pegar a pontinha do morro, que é a energia do complexo ativado, 242,1, e vou descontar da entalpia do reagente, que é onde eu estou partindo, que é 53,4. 242,1 menos 53,4 igual... A energia de ativação ela vai ser sempre mais. Tá? Você precisa fornecer energia para que a reação aconteça. Mais 188,7 quilocalorias. Vamos ver que alternativas se encaixam dentro disso que eu fiz com vocês aqui. É uma reação endotérmica? Não. Ela é assim, ó, ela começou em cima, a energia de ativação, e terminou embaixo. Então, ela é uma reação exotérmica. O ΔH da reação é menos 242,1. Não, a gente calculou, deu menos 164,2. A energia de ativação é 352,9. Não, a gente calculou, deu 188,7. Valores errados. A reação libera 164,2 quilocalorias. O libera geral, então libera. A gente troca pelo símbolo negativo. Então, libera 164,2. É esse o ΔH que a gente encontrou. Então, a palavra libera, ela aparece como sendo um sinal negativo, certa? A reação absorve, não, ela não é uma reação endotérmica, ela é uma reação exotérmica. Fechou, galera? Esses últimos exercícios ficarão para vocês como tarefa. Tranquilo?
Esse foi um pouquinho rápido, a gente vai trabalhar mais os conceitos sobre esse assunto super interessante que é chamado cinética química. Um abraço, fuhu!